Hello, what's up everybody? E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de gramática hoje, hein? Vamos continuar estudando o tempo presente, tá? Comparando com o present continuous, o presente contínuo. E ainda, se der tempo, a gente vai para mais abordagens. Mas a princípio, a ideia é ter mais exemplos de gramática em inglês envolvendo o present simple, presente simples, e o present continuous, o presente contínuo, tá? Vamos lá. Se você quiser saber mais do canal, gente, eu vou deixar no final do vídeo, eu vou fazer alguns comentários, tá? Sobre o canal, que aí você vai ter mais detalhes sobre como funciona. Mas este vídeo é um vídeo de gramática, que nós vamos explorar diversas frases, expressões, porque aqui nós exploramos exemplos, né? É o aprendizado pelo exemplo e não explicando necessariamente só a regra da gramática. Bom, aqui nós vamos explorar o verbo to be, tá? Vamos começar a explorar o presente simples do verbo to be. Para alguns, né, o primeiro contato em inglês de algum conteúdo, deixa eu posicionar aqui melhor, peraí. Muitas pessoas tiveram primeiro contato com o idioma com o verbo to be. Primeira coisa que a professora ensinou, né, lá na quinta série, né, no ensino fundamental. O que é o verbo to be? É o verbo ser, estar, tá? Nós temos aqui os sujeitos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, todos os sujeitos. Depois eu vou... Depois eu posiciono aqui direitinho o tamanho para ficar, para todo mundo ver, tá? E eu vou subir aqui o tamanho da letra depois. Bom, esse é o primeiro exemplo que a gente vai explorar, mas antes vamos entender o que é o verbo to be. Verbo to be é o verbo, né, ser, estar. O verbo to be, ele é diferente a depender do sujeito, né, do pronome sujeito. Aqui nós temos todos os subject pronouns, os sujeitos, os pronomes sujeitos. Vamos começar pelo I. I significa eu, né? Então, I am. I am, a negativa do I am not, ou I'm not, tá? Então, aqui a afirmativa, eu sou ou eu estou, né? I am not, eu não sou ou eu não estou, ou I'm not. Então, nós temos na negativa a forma abreviada, ou contracta, ou contraída, e a forma completa. O I am também pode virar I'm, né? É uma outra forma também de você escrever. Você pode escrever I am ou I'm, tá? Então, essas são as formas possíveis. I am. Eu sou, eu estou. You. You pode ser você ou vocês, certo? Aqui nós temos you are. You. Your, que é a forma abreviada de you are, bastante usada. Temos a negativa, your. You aren't. You aren't. You are, you're, you aren't, tá? E vou reduzir a letra aqui, porque senão não vai caber na tela. Aqui, ó. Vai caber na tela. Ou então você pode escrever you are not. Também é uma outra possibilidade, tá? So far, so good. Até aqui tudo bem? Então, you are, você é ou você está. E temos aqui a afirmativa, né? Com a forma completa e a forma abreviada, utilizando o apóstrofo, que é essa virgulinha aqui para cima. A pronúncia, ela fica diferente, né? Porque eu acredito que um dos propósitos do apóstrofo é exatamente tornar mais fluida a pronúncia, né? Você
dizer, expressar suas ideias até mais rápido. Então, you are vai virar you're. I am, I'm. E assim por diante. He. He é ele, tá? She é ela. Lembrando que he é ele, pessoa, tá? E she é ela, pessoa. Porque tudo aquilo que não é pessoa, a gente vai usar it, tá? Não é uma pessoa, uso it. Ah, mas animais de estimação, tem um cachorrinho, eu já vi frases dizendo he. Ela se referir ao cachorro. Sim, pode, né? É possível, já vi também essas utilizações. Mas a regra geral é que he e she, ele e ela, fiquem somente para pessoas. He is, his, também é possível, né? Temos o he isn't e temos o he is not. Tá? Então é bem, very straightforward, bem direto, não tem muito detalhe não, tá? O she vai seguir o mesmo padrão, tá? She is, she's, she isn't, she is not. O he, she e it, o verbo to be vai ser o is, tá? He, she ou it. Porque para os dois primeiros a gente viu que I é am, certo? E you are. Então, he, she e it vão ser is. Então, aqui vai ser it is, it's, it isn't, it is not. It is not. Bom, quando que eu uso it? Sempre que eu não tenho uma pessoa, né? Um evento, um acontecimento, um animal, tudo aquilo que não é uma pessoa, eu vou usar it. Alright? Então, bom, aqui, até aqui, ó, I é a primeira, digamos assim, a primeira pessoa do singular, né? Eu. Esse you aqui, você, tá no singular. Mas eu vou explicar para vocês que you é usado tanto para você ou vocês. Então, tanto para o singular quanto para o plural. He, she e it também singular, certo? Não é plural. Agora, aqui nós temos o plural. Eu repeti o you aqui, mas é simbólico, tá, gente? Porque a grafia é a mesma. Eu só queria expressar para vocês que você e vocês é a mesma coisa. Então, vou pegar aqui, ó, essa parte, ó. You are, you're, you are not, you aren't. Vou copiar e colar aqui. Só para mostrar... Ups, o que eu fiz aqui, gente? Pronto, tá? Então, aqui é plural. Vocês, tá? Agora, o que é o we? We é plural de I, né? I é eu, né? Vimos aqui, ó. I am. Eu, plural vai ser we. We! We are. We're. We are. We're. We aren't. We are not. Tá? Então, assim, a grafia é a mesma, né? Are. Igual you are, we are. Então, eu expus aqui para vocês, né? Afirmativa, negativa, afirmativa, negativa, né? E they, o que é they? Eles ou elas, tá? They pode ser o plural tanto de he, né? Porque ele pode virar eles, vai ser they, né? Pode ser plural de she e pode ser plural de it. Então, they não pode ser pessoa, pode não ser uma pessoa, né? Um conjunto de pessoas, né? Mais de uma pessoa.
E a forma é a mesma, né, daqui de cima, ó. They are, they're, they aren't, they are not, tá? Que a reguinha acabou aqui, ó, pronto. Então, esses aqui são plural, certo? Lembrando que you pode ser singular ou plural. Quando que você vai saber se é singular ou plural? Vai depender da frase, do contexto, da ideia. Então, assim, em uma frase só, você não vai saber se é singular ou se é plural. Via de regra, você vai encarar que é um singular, mas pode ser plural, tá? Aqui em cima nós temos he, she ou it, tá? Então, qual que é a regra, gente? Am eu vou usar só para I, certo? Are eu uso para you, eu vou usar are para we e para they. Is eu uso para he, she ou it, tá bom? É isso. Aí, à medida que surgirem os exemplos, a gente vai vendo outros aspectos, tá? Então, aqui vocês já viram como fazer a negativa e como fazer a afirmativa, né? Bom, Sam is ill. O que está dizendo essa frase? Está dizendo, Sam está doente, tá? Sam, eu posso substituir por he, né? Por isso que eu uso is, porque para he, she ou it, eu uso is, certo? Vamos supor que eu quero dizer Sam não está doente. Sam isn't ill. Ok? Negativa. Vamos fazer uma pergunta? Vamos perguntar, Sam está doente? Como que eu faço perguntas em inglês? Bom, para verbos principais, né, a gente já viu, é só você revisitar os vídeos anteriores, né, da gramática básica. Você vai usar do ou does para fazer perguntas no presente, tá? No passado você vai usar did, mas a gente vai ver depois também com mais detalhes, né? Na verdade, gente, todos esses conteúdos que eu estou abordando aqui já existem no canal. Eu estou regravando, utilizando a tela do computador de apoio, tá? Mas já existe esse conteúdo completo, gramática completa no canal. Então, mas você pode explorar também esses conteúdos que eu estou gravando a partir de agora, né? Os conteúdos mais recentes que eu estou revisitando a gramática básica, tá? Bom, do e does faz pergunta, certo? É necessário para fazer pergunta no present simple, tá? Presente simples. Agora, aqui não. O verbo to be, ele faz pergunta sozinho, tá? O verbo to be, ele faz pergunta sozinho. Como que eu faço, Thales? Eu pego o verbo to be e jogo no início da frase, certo? Eu vou trocar a ordem. O que é a ordem natural, né? É sujeito, verbo, objeto, certo? Você vai pegar o verbo to be e colocar no início da frase. Is Sam ill? Pronto, já fiz uma pergunta. Como que eu posso responder? Yes, he is. No. Ou então no, he isn't. Essas são as chamadas short answers, as respostas curtas, tá? Resposta curta porque é curta. Bom, eu posso dizer yes, he is ill, ok? Eu posso colocar yes, he is ill. Agora, aqui eu usei a forma abreviada na resposta curta. Neste caso, eu poderia colocar his assim? Não, tá? Forma curta aqui. Na afirmativa, eu coloco tudo, completa. Agora, se for a forma completa, né, a frase completa, você pode colocar his, eu. Yes, his, eu. Aí sim,
você poderia usar o apóstrofo S. Mas na forma curta, na afirmativa, você vai colocar he is, assim, tá? No, he isn't. Ou então no, he is not, tá? Também possível. Alright? Eu posso ainda fazer uma pergunta na negativa, né? Isn't Sam ill? Sam não está doente, né? É comum, a gente faz perguntas na negativa também em português. Isn't Sam ill? Mesma coisa, tá? Alright. Então, esse aqui é o verbo to be. Eu vou pegar um caso de do e does. Eu vou aproveitar e fazer uma explicação completa, também utilizando do e does, tá? Como bônus, tá? Do you study French? Você estuda francês? Eu estou perguntando. Study é o verbo principal, certo? É estudar. O verbo study, eu não posso fazer pergunta com ele sozinho. Eu não posso pegar o verbo study e colocar no início da frase, igual eu fiz com o verbo to be, tá? O verbo to be, bem como os verbos modais, né? Tem uma série de verbos que faz pergunta sozinho, tá, gente? Ó, o verbo... Vou colocar aqui alguns exemplos de verbos que fazem pergunta sozinho, negam sozinho, e eu não vou usar verbos auxiliares, tá? Geralmente é porque esses verbos têm um significado, tá? Por exemplo, can é o verbo poder, né? Could é o verbo podia. May, verbo poder também, né? Tem algumas diferenças, tá? Can é o verbo poder, pode expressar habilidade, capacidade, possibilidade, né? Tem todas as especificidades que eu não vou ver aqui com vocês, comparando can, could, mas via de regra, can é o verbo poder, could é o passado do verbo can, de modo geral. May é o verbo poder também no sentido de possibilidade. Might. Should é o verbo recomendar, né? O que eu deveria fazer não é o verbo recomendar, é o verbo deveria, tá? E o should stop smoking. Tem o verbo would, que é o verbo would. Aí o would é um pouquinho diferente, tá? Porque o would sozinho não tem significado. O would ele junta com outro verbo e leva o verbo pro ria. Como assim, Thales? Would study, estudaria, né? É uma forma mais didática, né, de você entender. Tem o verbo will, que é no futuro, né? Ou seja, todos esses verbos aqui que eu estou exemplificando, eles fazem pergunta, eles negam, né? Tudo sozinho. Fazem pergunta, negam o uso na afirmativa. Aqui, o verbo study não é nenhum desses casos. Tá? É um verbo comum, é um verbo, o que a gente chama de verbo principal, né? Que é o verbo que eu uso normalmente. Vários verbos de ação, né? Verbos, enfim. Eu quero perguntar se você estuda inglês, então eu vou usar o verbo auxiliar do no presente. Do é o quê? Ele indica que a pergunta que eu estou fazendo é no presente simples. Present simple. Alright? Aí, eu coloco o do, depois vem o sujeito e depois vem o objeto, tá? Na pergunta é essa ordem. Da mesma forma que o verbo to be, o verbo do, eu posso dar respostas curtas também, né? Yes, I do. Eu falo assim, do you study French? Yes, I do. Sim, eu estudo francês, né? Sim, eu estudo. Eu não preciso colocar, eu não vou falar yes, I study. Não, eu vou falar yes, I do. Resposta curta, short answer. E eu posso dizer no, I don't. Não, eu não estudo. Então, isso aqui são as respostas curtas do presente simples, né? São as respostas curtas do presente simples. Agora, vamos ver
vamos mudar aqui o sujeito, né? Do, ele pode virar does, tá, gente? Quando que ele vira does? Quando tiver os sujeitos he, she ou it, tá? Só que eu não vou perguntar does it study French, tá? Eu tô colocando aqui só para mostrar que he, she ou it, o do vira does, tá? Eu posso colocar para esta pergunta especificamente he ou she, né? Porque he é ele, she é ela. Então, does he study French? Eu posso perguntar isso aqui, ó. Does he study French? Ele estuda francês? Aí a resposta vai mudar, certo? Yes, he does. No, he doesn't. Right? É isso. Essas são as short answers, que são as chamadas respostas curtas. Na resposta longa, vai mudar, certo? Na resposta longa, na afirmativa, em frases afirmativas, de modo geral, eu não uso verbos auxiliares. Existe uma situação em que eu posso usar o verbo do ou does, mas o do ou does na afirmativa como advérbio. É um outro caso, mas não é esse caso que eu estou mostrando para vocês. Então, short answers, tá entendido? Que é yes, he does, no, he doesn't. Ele estuda francês, não, ele não estuda. Respostas completas. Yes, he studies French. Porque eu já falei com vocês que para he, she ou it no presente, quando eu tenho o y precedido de consoante, eu tiro o y e coloco ies. Então, é como se fosse o verbo leva s. A regra do presente é, em frases afirmativas, quando eu tiver o sujeito he, she ou it, o verbo leva s. E o verbo auxiliar, ele leva s na pergunta, né? Ah, Thales, mas é does. Por quê? Ele termina com o. Então, eu não posso simplesmente colocar s, eu tenho que colocar es. Outro verbo, né, que segue essa regrinha do é o verbo go, né? O verbo go, quando ele leva s, ele vira goes. Certo? Mesma coisa. Então, você vai memorizando por padrão, né? Você vai identificando padrões, então você não fica memorizando regra, tá? A ideia não é ficar memorizando regrinha, não. No, he doesn't. Ok, no, he doesn't. Studies. Tá certo isso aqui? Eu quero que vocês digam pra mim. Tá errado. Por quê? O verbo auxiliar tá com S, não tá? Verbo auxiliar tá com S. Na negativa, o verbo auxiliar leva o S. Se o auxiliar já tem o S, o verbo principal não tem S. Então, essa é uma regra. A professora que eu tive, que foi a Maria Auxiliadora, ótima professora na quinta série, gente. Eu fiquei apaixonado por inglês na quinta série. E eu gostava muito dos livros, né? Que eram aqueles livros todos coloridos, né? Todos cheios de historinhas, do Amedeo Marques. Adorava aqueles livrinhos, gente. Eu lembro até hoje o nome deles, né? A New Time for English. Um tempo atrás aí eu tentei até comprar, gente, que eu queria guardar de lembrança, né? Eu acho que não tem mais para vender, eu até procurei. Achei em sebo, sabe, aqueles livros usados, enfim, mas eu queria um exemplar assim, para guardar, né? Da quinta à oitava série, porque tem livro da quinta, da sexta, sétima e oitava série, do Amedeo Marques. Então, ela explicava o seguinte pra gente, olha, gente, o S tá no verbo do. Então, é como se o verbo auxiliar rouba o S do verbo principal, né? Então, é dessas formas mais lúdicas que você acaba aprendendo, né? Aqui não tem verbo auxiliar, porque verbo auxiliar não é um verbo que ajuda. Então, o verbo que ajuda, ele carrega o S, certo?
Para fazer pergunta, ele carrega o S nas costas. Ele está te ajudando a expressar uma ideia no presente, porque para He, ou it, a regra é TS, tá bom? Então, na pergunta e na negativa, eu vou carregar o S para você. Mas na afirmativa, não carrega o S. Existe uma exceção, né, de usar do ou does, que é quando eu quero dizer que eu realmente faço alguma coisa. Eu falo assim, I do study every day. Eu realmente estudo todos os dias. Ou seja, uma ideia de ênfase. Então, esse do, ou se for o caso, does, eles têm a ideia de realmente, né? Não tem exatamente outra ideia. Alright? So far, so good? Então, até aqui tudo bem? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais eu precisava abordar. Tá, se fosse do, era mais fácil, né, gente? Né? Porque do you study French? Yes, he. Aí seria yes, I study French, né? Porque quando você faz uma pergunta com you, você responde com I, ou então com we, né? Que eu posso perguntar assim, vocês estudam francês? Do you study French? Esse you pode ser você ou vocês. Yes, I study French. Yes, we study French. Aqui a gente não tem o que falar em S, porque S é só para he, she ou it, né? Ou então no, we don't study French. No, não, nós não estudamos francês, tá bom? Bom, então, dado esse preâmbulo aqui, a gente viu um exemplo, né, do verbo to be. Vamos ver só mais um exemplo, antes da gente terminar esse vídeo, que depois tem mais exemplos de verbos. Tem verbos variados aqui, né? Mas foi até bom esses exemplos do verbo to be, que eu aproveitei para concentrar a explicação nessas questões, né? Short answers, respostas curtas para verbo to be, e respostas longas, né? Long answers para verbo to be e para verbos principais que usam do ou das. Are you tired? Você está cansado? Então, tired é cansado, cansada, né? Um adjetivo. Alright? O are é o verbo to be, ele vem no início da frase, né? Para fazer pergunta. Are you tired? Aí você me responde, yes, I am. Se for we, eu poderia falar, yes, we are. Eu posso usar a forma abreviada aqui, falar yes, I'm? Não. Ou yes, we're, para resposta curta? Não. Eu vou usar a forma abreviada, ou eu posso usar a forma abreviada nas respostas longas, né? Eu posso falar yes, I am tired, certo? Ou yes, we are tired. Eu posso chegar aqui com esse I am e mudar para I'm. Aqui eu posso fazer isso. Yes, we're tired, né? Então essas respostas são afirmativas, certo? Agora vamos passar para negativa. Sorry, digitei errado aqui. No, I'm not. No, I'm not. Como resposta curta, eu posso deixar no I'm not? Posso. Na negativa, a forma abreviada é possível, né? No, I'm not. No, we're not. We're not? Não, é we aren't, né? Apesar que eu já vi, tá, gente? We're not, you're not, já vi também. Mas assim, por padrão... Ah, Thales, você não mudou yes para no. Sim, eu esqueci, gente. Fiz de propósito para ver se você tá prestando atenção. No, I'm not. No, we aren't. Então aqui, não, eu não estou cansado. Não, ou então no, não, nós não estamos cansados.
Que resposta curta. Resposta longa, no, I'm not tired. Ou então, no, we aren't tired. Certo? Eu posso, inclusive, colocar a forma completa. No, I am not tired. No, we are not tired. Alright? Então aqui, gente, com esse vídeo, eu acabei explicando, eu nem estava planejando fazer isso, eu estava planejando só explorar os exemplos. Mas como eu vi que apareceram 2 exemplos de verbo to be, que eu peguei, né, de gramática, eu resolvi explicar essas regrinhas de uma vez dessa forma, porque eu acho que eu não tinha isso. Bom, gente, então é isso. Próximo vídeo a gente vai continuar vendo os exemplos. Eu dei até um preview, né, do que vem aí. Tem mais exemplos de presente, mais exemplos de negativa, de interrogativa. Então a gente vai continuar explorando esses mecanismos antes da gente começar a estudar o past simple, ou passado simples. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você não conhece, né? Esse canal tem mais de 700 vídeos, eu acho que já passou de 800. Tem vídeos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, leitura comentada, tudo relacionado ao inglês. Vídeos do nível básico, explicações em português, vídeos do nível Intermediate Advanced são inteiramente em inglês. Então, o meu canal está dividido em diversas playlists, é só você abrir a página principal do canal que você vai ver. E aí você vai selecionar o que você quer estudar. Ah, eu quero estudar gramática básica. Tem explicação em português, tem uma gramática completa? Já tem. Qualquer tópico, eu estou dizendo sério, qualquer tópico da gramática básica, ou tópico essencial da gramática, que você quiser pesquisar, você vai achar. Porque eu já gravei, né? Eu estou revisitando a gramática com outra abordagem, mas já tem um curso de completo de gramática lá, só que eu uso papel, né? Agora eu estou gravando usando tela de computador, mas assim, eu explico com papel, assim, né? Como se eu estivesse escrevendo um quadro negro, como se fosse isso. E é isso, né? Eu gravo vídeo semanalmente. So don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, give a huge thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha e ative o sininho. Activate the notification bell, que aí você vai receber atualizações ou não, né? Porque tem vários canais que eu assino e eu não recebo notificação quando vem vídeo, mas eu peço para fazer isso. Tá bom? See you next video. Até a próxima.